Oi, gente, tudo bem? Continuando então os nossos estudos sobre o pré-modernismo, a gente vai falar então sobre o Lima Barreto e o Monteiro Lobato. O Lima Barreto é um autor que escreveu muitos livros sobre denúncia social, tá? Ele sofreu muito racismo, sofreu por não ser um homem rico, né? A desigualdade social conversou muito com ele durante a vida dele e ele escreve algumas obras com esse viés de denúncia, certo? Ele escreveu algumas outras obras, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Escreveu também essa daqui, ó, Clara dos Anjos, é a minha preferida. Clara dos Anjos, gente, conta a história de uma menina que não é Clara, né? Ela também sofre preconceito racial, né? Ela vive no subúrbio do Rio de Janeiro, é muito pobre, mas vive uma vida decente, assim, apesar de ser humilde. O pai dela é carteiro, né? E compra lá uma casinha com uma herança muito pequenininha que ele ganhou e acaba fazendo algumas prestações, compra ali aquela casinha e vai morar ali, casa com a Ingrácia e nasce ali, depois de um bom tempo de casado, nasce ali a Clara, né? E aí, a Clara dos Anjos. Como essa menina, ela, ela demorou para nascer, um casamento que demorou ali para ter o filho, né? Se eu não me engano, 17 anos de casados, daí que eles foram ter um filho. A Ingrácia, que é a mãe dela, super protege essa menina. Então coloca mesmo numa redoma, super protege, tem medo de tudo. E a Clara vira uma adolescente muito ingênua, né, com muitos sonhos, assim. E ela se envolve justamente com um cara que é muito safado, que é o Cassie Jones, que a engravida, né, e vai embora. Então, gente, esse livro traz para a gente muitas das características do realismo, inclusive do naturalismo, né? Ali naquela situação ali de determinismo, né? Em que o meio vai dizendo para nós como é o comportamento das pessoas, vai influenciando o comportamento das pessoas. Então, esse livro traz muito disso. Mas é um livro, é um autor que está no pré-modernismo e tem outras obras do pré-modernismo também, certo? Então é um livro que vale muito o esforço, viu, gente? É um livro fácil de ler, a gente lê tranquilamente. Se vocês puderem colocá-lo aí na pilha de leituras de 2020, coloquem que vai valer muito a leitura, tá? Entre outras obras. Então, o Lima Barreto é esse cara que também, ele também, né, sofreu muito, também era pobre, ficou órfão, teve muitas dificuldades e fez essa literatura denúncia, né? Chama-se literatura denúncia porque ele realmente vai trabalhar com essa ideia de que há muita desigualdade, e ele é um pouco revoltado por causa disso, né? Acaba se envolvendo com bebida. Em 2017, a Flip, Feira Internacional de Paraty, uma feira literária que acontece em Paraty, se vocês colocarem no YouTube, Feira Internacional Melhores Momentos, vocês vão encontrar momentos muito emocionantes da feira, né? Então foi uma feira que foi homenagem a ele e que nos trouxe momentos muito, muito, muito bonitos. Façam uma pesquisa, vocês vão perceber que realmente o Lima Barreto é um autor muito especial da nossa literatura, né? Da nossa história. Pesquisem sobre ele, vocês vão gostar bastante, tá? E se puderem ler Clara dos Anjos, é sensacional. Monteiro Lobato é um autor também do pré-modernismo. Todo mundo conhece, todo mundo sabe que Monteiro Lobato fez literatura para criança, certo?
fez lá o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Todo mundo já ouviu falar. Mas ele não fez só literatura para criança, ele fez literatura para adulto também, tá? A literatura para adulto do Monteiro Lobato vai falar um pouco ali sobre a decadência da cultura cafeeira no Vale do Paraíba, quando ali você tinha muitas pessoas ricas por causa do café e de repente, por questões econômicas, esse café passa a não ser mais vendido, não ser exportado, e você vai ter aí então um problema sério aí de decadência das cidades. Então ele vai contar aí algumas cidades mortas, né? O nome da obra é Cidades Mortas, e ele conta ali que a cidade estava morrendo, porque a cidade, na verdade, ela... Ai, olha quem chegou para trabalhar junto com a gente. Oi, gente, eu sou o Simba. Olha só. Tava demorando para algum gato vir visitar a gente, né? E aí, ele conta pra gente uma história de cidades que morreram por causa da economia, como eu estava dizendo. Cidades mortas, então, conta a decadência de algumas cidades do Vale do Paraíba, né? Com essa ideia de falência mesmo, certo? Quando a gente fala, então, de Monteiro Lobato numa literatura infantil, a gente fala, então, de Sítio do Pica-Pau Amarelo, que vocês conhecem bem. E tem uma situação também que nos dias de hoje é muito discutida. Discute-se a ideia de que na obra do Monteiro Lobato, infantil, ele acabava sendo um pouco racista em algumas situações que ele colocava. Mas isso é uma discussão, porque você tem ali uma outra época em que as pessoas tratavam essa ideia de racismo de uma outra forma, tá certo? Às vezes até de uma maneira meio que, assim, sem perceber, né? Porque a nossa cultura tem esse racismo enraizado mesmo, e muitas vezes a gente fez mesmo isso sem perceber. Tanto é que antigamente cantávamos aí marchinhas de carnaval racistas, né? O seu cabelo não nega mulata, mulata. Então, assim, era uma outra época, então a gente precisa entender isso. O Monteiro Lobato não teve esse feeling, né? Essa coisa de mostrar assim, não, isso é uma coisa que pode pegar mal, pode ser alguma coisa assim ligada ao racismo, então não vou escrever. Ele não tinha isso. Então isso nos mostra, gente, o quanto a cultura, o quanto o racismo é enraizado, né? Da gente nem perceber, tá certo? Vocês estão vendo que os gatos estão ligados, né, na tomada hoje, né? Olha só. Vocês viram, né? Bom. Aí, eu vou ler um trechinho para vocês da Emília conversando com a tia Anastácia, certo? A tia Anastácia é preta, né? E ela era ali a serviçal da casa, da Dona Benta. Então, tem um trechinho que a Emília fala assim para a tia Anastácia, ó. Calha a boca. Você só entende de cebolas e alhos e vinagres e toicinhos. Está claro que não poderia nunca ter visto fada, porque elas não aparecem para gente preta. Eu, se fosse Peter Pan, enganava o Andy dizendo que uma fada morre sempre que vê uma negra beiçuda. Aí a Anastácia diz assim: mais respeito com os velhos, Emília, advertiu Dona Benta. Não quero que trate Nastácia desse modo. Todos aqui sabem que ela é preta, só por fora.
Eu falei que é a Anastácia que responde, desculpa, errei. É a dona Benta que responde. Mas assim, então vejam, é uma discussão isso, tá? Então eu tô falando isso para que a gente possa pensar, para que a gente possa discutir, tá certo? Então o Monteiro Lobato é esse autor de tendências da época, tá? Não estou defendendo e nem acusando, só estou dizendo que era natural. E isso, infelizmente, né, a gente tratava isso de forma natural. Assim como os homens, né, que tratavam ali os escravos dessa maneira natural também. Não era para ser assim, mas infelizmente foi, tá, gente? Monteiro Lobato é um autor do pré-modernismo, mas no começo, gente, ele não gostava das ideias dos autores pré-modernistas, tá certo? Então ele era um modernista, mas não gostava das ideias do modernismo. Então ele se contrapôs ali contra alguns autores, eles brigaram mesmo assim de discutir, sabe? De ter que se afastar um pouco um do outro ali para esperar a poeira baixar. Então, na verdade, o Monteiro Lobato foi um cara meio turrão na época do pré-modernismo. Então, ele se afasta um pouco disso, mas ele está ali, é um autor que produz muito, muito importante para a nossa literatura, tá certo? Depois ele acaba entendendo melhor essa ideia e acaba voltando dessa briga aí com os autores pré-modernistas, certo? Então ele no começo ficou bem na ideia tradicional, não queria mudar, né? Não queria chegar nas ideias dos autores como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, que eram aí os cabeças do modernismo, que queriam realmente mudar a literatura, né? Trazer a literatura para as pessoas, para todo mundo, para que a literatura fosse próxima para as pessoas, não ficassem só lá como lá na academia, né? Queriam mesmo trazer para as pessoas comuns, povo, nós, a literatura, né? Que não ficasse só na academia. Tá certo? Então, olha lá, vocês estão vendo um gatinho? É muito danado. Olha onde ele tá. Um beijo, gente. Até a próxima.